Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos mais uma vez no nosso bate-papo missionário, hoje conversando com o pastor Everson, que é pastor e missionário no Camboja e Nepal. Tá bom, gente? Essas lives são importantes demais para que a gente possa estar atento ao que o Senhor está fazendo ao campo missionário. Por isso que nós sempre pedimos para vocês aqui no YouTube deixar o seu like, para você curtir a página, para você compartilhar, para que mais e mais pessoas possam ser tocados por esse lindo testemunho, tá bom? Então, pastor Everson, nos conte um pouquinho mais quem é o Senhor, o que o Senhor está fazendo, para que a gente possa lhe conhecer um pouco mais. Ok. Graça e paz, queridos. É realmente uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através desses 50 anos. Posso dizer 50 anos, é muito tempo. Bom, cresci e aprendi sobre Jesus, sobre Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, durante toda, né, a minha infância e adolescência, e aos 15 anos de idade tive a oportunidade de me converter ao Senhor Jesus, e entregando minha vida a Ele de uma forma, assim, muito clara, muito especial, recebendo um chamado de Deus, não sabendo ao certo ainda o que aconteceria, mas a partir disso, né, já estava treinando violão e aprendendo música, e a gente tinha alguns grupos, a gente chamava, né, de grupo de louvor, e depois isso se tornou banda, enfim, e a gente foi utilizando os nossos dons musicais e evangelísticos para pregar o evangelho ali em São Paulo e no interior de São Paulo. Então a gente trabalhava, estudava durante a semana e programava pelo menos uma viagem por mês para a gente parar numa cidade do interior de São Paulo, né, Caçapava, Lorena, Guaratinguetá, enfim, várias dessas cidades, e ali a gente contactava as igrejas locais, e a nossa proposta para os pastores era interessante. Nós éramos jovens e adolescentes, e a nossa proposta para os pastores locais era assim, a gente entrava em contato com eles, ligava, né? Naquela época não tinha smartphone, iPhone, internet, não tinha nada disso. Quer dizer, você que tem aí 20 anos, né? Para baixo, vai até rir do que eu vou falar, mas não existia. Então a gente pegava aquele telefone com fio, ligava para as igrejas, para os pastores, e a única coisa que a gente falava para os pastores era o seguinte: pastor, nós temos uma proposta para o senhor, a gente vai estar aí nesse final de semana na praça pública, e o nome da praça, e a gente dizia para ele assim: você quer dobrar o número de membros da sua igreja da noite para o dia? Era isso que a gente falava. Essa era a propaganda por telefone, né? E aqueles pastores que, sei lá, pelo Espírito de Deus, confiavam na nossa palavra, a gente convidava eles para estar na praça conosco e levar algumas ovelhas, alguns obreiros deles. E a gente ia para a praça, e na praça Deus operava maravilhas, né? A gente fazia um trabalho de 2, 3, 4 horas, muita música, testemunho, palavra rápida, aquela questão de pregações, né, rápidas, inteligentes, que as pessoas elas se conectam com isso, e junto com a música e a unção de Deus, e a gente teve a oportunidade de ganhar milhares de almas para o Senhor Jesus, muitas experiências. Então, a gente teve testemunhos realmente de pastores dizendo: olha, a minha igreja dobrou de número da noite para o dia, do sábado à noite para o domingo de manhã, dobrou. Eu tive problema na minha igreja, eu tive que quebrar a parede, eu tive que alugar outro salão, eu tive que construir igreja maior, enfim. Então, essa experiência Deus nos deu durante vários anos, né, na minha adolescência e juventude, até que eu conheci a minha esposa, né, pastora Dani, e com 26 anos, eu estava com 26, ela com 21, nós nos casamos, e Deus nos deu um chamado muito claro, e a gente não sabia ainda o povo, a gente não sabia ainda como chegar lá, mas a gente deu o primeiro passo. E surgiu uma oportunidade de irmos para a Venezuela, em 1997. Então, nós nos casamos em julho de 96, e 6 meses após casados, né, eu estava com o meu emprego, ela com o emprego dela, ela fazendo faculdade. A gente entregou tudo isso nas mãos de Deus, entregamos a nossa casinha, entregamos a nossa lua de mel, 6 meses de casado apenas. E nós nos mudamos para a Venezuela. E ali iniciamos a nossa primeira escola de missões, e foi um tempo, assim, muito especial da parte de Deus. O nosso desejo era permanecer na Venezuela, continuar lá.
mas Deus tinha apenas uma proposta de dar uma visão clara, uma visão aberta do que ele queria para nós, com respeito à Ásia. Então, 3 meses depois que a gente estava na Venezuela, Deus, uma das matérias que tínhamos era orar e jejuar por povos não alcançados e por um projeto para alcançar povos não alcançados em locais onde a gente não pudesse construir igreja, onde não pudesse chegar como missionário, como pastor, ou abrir a Bíblia e pregar. E aí nós oramos e buscamos o Senhor, e Deus nos deu uma palavra sobre a Ásia. Nós fizemos o projeto foi aprovado, e nós permanecemos quase 1 ano na Venezuela. E após isso, nós tínhamos uma proposta de uma escola transcultural, porque nós entendemos que o nosso chamado era transcultural. Apesar de já estar na Venezuela, apesar de já falar uma outra língua, ter uma outra cultura, costumes, comida, tudo muito diferente do Brasil, apesar de sermos vizinhos, é muito diferente. Sim. Tivemos os choques culturais e tudo isso mais. Enfim, retornamos para o Brasil, passamos... A promessa foi feita em 1997, e nós começamos a partir daí a aprender, estudar, fazer escola transcultural, e aguardar em Deus a promessa, o cumprimento da promessa. Entre a promessa de ir para a Ásia e o cumprimento da promessa de chegar na Ásia, de pisar na Ásia, foram 15 longos anos. 15 longos anos, onde nós choramos pela Ásia, nós oramos, a gente levantava ofertas missionárias, enviava para os missionários na Ásia, a gente contactava missionários, e eu e minha esposa, nós tiramos passaportes 3 vezes. Naquela época, o passaporte vencia com 5 anos. Sim. Então, nosso primeiro passaporte nós tiramos quando fomos para a Venezuela, retornamos, o passaporte venceu, na promessa de irmos para a Ásia, tiramos mais um passaporte. O passaporte está em branco, a gente nunca utilizou ele venceu, aí tiramos mais um passaporte, ele também venceu, nós temos 2 passaportes, vencidos, eu e minha esposa temos 2, e o terceiro passaporte, nós tiramos com a nossa filha, ela havia nascido, a primeira filha, a Brenda Juniara, hoje ela está com 21 anos, e no nosso terceiro passaporte tiramos também o da Brenda, que também venceu. Então foram 3 passaportes, crendo na promessa de que seríamos enviados. Nunca desistimos daquilo que Deus havia nos falado. Foi uma promessa, uma palavra muito clara. Bom, quando aprove ao Senhor, a gente percebe que foi a escola da vida esses 15 anos. Quando aprove ao Senhor, tivemos, durante esses 15 anos, dentro desses 15 anos, durante 9 anos, do ano de 2000 ao ano de 2009, nós fizemos um trabalho missionário dentro do Brasil, ali na aldeia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Moramos ali 9 anos, plantamos uma igreja, fizemos vários trabalhos missionários em aldeias. Existem 17 aldeias de índios pataxós, com sua cultura e língua própria naquela região. A gente pôde visitar várias dessas aldeias. Então, isso tudo já foi a escola da vida, já foi o preparatório de Deus para nós virmos para a Ásia. E em 2012, nós já estávamos também com a nossa segunda filha, a Laura Vitória, que hoje está com 13 anos. E na época a Brenda, a mais velha, tinha 12, a Laura tinha 4. E Deus abriu as portas e nós viemos para a Ásia em 27 de setembro de 2012. Entramos pela Índia, onde visitamos vários trabalhos missionários. Foi uma oportunidade muito linda. Foi muito encorajador estar na Índia, até porque nós orávamos muito pela Índia. E da Índia nós partimos para o Nepal. No dia 6 de outubro de 2012, nós chegamos no Nepal, uma nação totalmente diferente, língua diferente, povo diferente, tudo muito diferente, muita pimenta. A pimenta está no ar, 2 cheiros assim, que você capta quando aterriza ali em Katmandu, na capital do Nepal, o cheiro do incenso, que está no ar, todo lugar, e a pimenta. É uma loucura. Nós chegamos ali com o nosso coração aberto em Deus, e Deus havia nos dado palavras sobre plantação de igrejas e treinamento de líderes nativos. E a promessa que recebemos na Venezuela em 97 éramos de criar casas culturais. Esse era o projeto.
projeto de uma casa cultural em cada aldeia que a gente pudesse entrar e Deus nos desse a graça de montar essa casa cultural, onde nós daríamos aulas de inglês, aulas de violão, de contrabaixo, aulas de instrumentos musicais. A minha esposa daria aula de dança, aula de teatro, é o chamado dela, tem uma pegada muito forte nessa questão de dramatização, enfim. E computação, aqueles dons que Deus havia nos dado, nós iríamos plantar e utilizar nessa casa cultural, onde nós iríamos convidar a comunidade para, de forma gratuita, receber essas aulas, receber esse aprendizado. E, através do relacionamento, a gente pudesse compartilhar o amor de Deus, né? Nessas nações, como eu estou falando do Nepal, por exemplo, não é muito fácil você pregar o evangelho, porque é uma nação onde eles não conhecem a Jesus, onde não existe Jesus na história da humanidade nepal. O Nepal é uma nação milenar, uma nação de reis, é um reino hindu, como a Índia. Eles adoram 33 milhões de deuses. Então, se eu falo de Jesus, que é o meu Deus, eles vão anexar os 33 milhões de deuses e vai ser um a mais. Então, eles falam, não, eu recebo, eu quero também esse Deus, eu também quero. É simples eles desejarem Jesus, quando a gente explica para eles. A dificuldade é eles abandonarem os 33 milhões de deuses para ter só Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, através do relacionamento, a gente teve a oportunidade de alunos começarem a nos perguntar. Então, as aulas aconteciam, eles perguntavam, mas por que vocês saíram do Brasil e vieram para cá? O Brasil é uma nação muito boa de se viver. O Brasil é o país do futebol, né? Então eles sabem, né? E a gente começava a falar, assim, de uma forma bem tranquila, clara, com muito amor, com muita graça, né? O porquê que nós saímos da nossa nação para estar vivendo ali no Nepal. Por que assim, a pergunta deles é, tudo bem, você veio para cá, mas você trouxe a sua esposa, você trouxe as suas filhas pequenas, né? Por quê? Então, isso era uma porta para o evangelho, isso era uma ponte para alcançarmos o coração do povo nepali. Então, Deus foi nos dando a oportunidade, a gente teve a oportunidade de levar Jesus para vários alunos, de batizar esses alunos. Eu me recordo de uma das nossas alunas da escola de costura, né? Ela se tornou obreira da nossa igreja de Katmandu. Ela era hindu, né? Nós temos fotos dela de quando nós começamos o projeto em 2013, e nós temos foto dela com aquela tica, que assim, hindu, né? Aquela coisa toda. E hoje é uma obreira na igreja, temos outros obreiros e líderes, enfim, gente que se apaixonou pelo Jesus que nós ensinamos através das aulas, do relacionamento, e se tornaram cristãos autênticos para a glória de Deus. Tivemos a oportunidade de termos muitas classes. Durante 3 anos nós estivemos ali no Nepal. E o Nepal é uma nação muito complicada com respeito a visto, né? Os vistos são muito caros. O visto você tem que anexar, é visto de estudante, você tem que ir para uma faculdade para estudar um curso e receber o visto. É muito caro as mensalidades. Você tem que pagar por toda a sua família, além do visto, né? Enfim, você tem que deixar um depósito. Foi uma complicação muito grande nos primeiros anos, a gente conseguiu renovar os vistos, mas no 3º ano houve um impedimento, não só para mim como missionário, mas 6 famílias de missionários, amigos meus, né, brasileiros, trabalhávamos praticamente juntos no ministério, outros em outras missões, mas nós tivemos que nos mudar do Nepal, porque os nossos vistos não foram renovados. Para você ter ideia, na minha sala de aula tinha 30 alunos, 30 missionários de várias nações, né? E essa classe acabou. Então, 30 missionários tiveram que voltar para os seus países ou mudar para um outro país. E após 15 anos aguardando para vir para a Ásia, 3 anos de Nepal e a porta se fecha, meu pastor me perguntou, e agora, volta para o Brasil? Eu disse, eu acredito que não. Alguma porta Deus tem para nós. Foi exatamente na virada do ano de 2014 para 2015, que nós viemos visitar, inclusive, um missionário que nós trabalhamos 2 anos juntos no Nepal, e ele teve que sair do Nepal pela mesma situação que eu, só que ele saiu 1 ano antes, e ele veio morar no Camboja. E ele convidou a gente, falou, olha, vem aqui para o Camboja, vamos passar uns dias aqui com a gente, e a gente realmente tinha que sair para isso, para renovação de visto, e nós viemos aqui para o Camboja, passamos 10 dias aqui com eles, e nos apaixonamos pelo Camboja, né? Foi assim,
também um amor à primeira vista, como o Nepal. Mas como a gente estava ali fixado no Nepal, a nossa visão, o trabalho, a gente já tinha plantado algumas igrejas, já estava no processo de treinamento de líderes. Então, a gente ainda acreditava que Deus poderia realizar um milagre na situação dos vistos e que a gente ia continuar lá. Mas não foi assim. As portas se fecharam e a gente foi convidado a se retirar do Nepal. A gente teve um prazo, né, nos vencimentos dos vistos. E, infelizmente, né, alguns dias antes de nos mudarmos do Nepal para o Camboja, nós sofremos um acidente de carro e a minha esposa, ela teve um traumatismo craniano, foi bem complicado e afetou a vista, afetou muita coisa. Sim. Ela passou 11 dias internadas e várias cirurgias. Deus deu graça, né? Deus a livrou da morte. Mas o que acontece? A gente teve que tentar estender o nosso visto, porque a gente não poderia sair já do Nepal tão rápido assim. Sim, afinal de contas, ela recebeu mais de 200 pontos assim, no rosto, enfim. Foi bem complicado. E eu fui na imigração com todos os papéis dos médicos, dizendo, olha, eu preciso que vocês alterem a data, ou renovem, ou me dê uma expansão no meu visto, pelo menos mais 15 dias. Sim. E a imigração disse, nós não vamos dar. Eu falei, mas eu tenho documentação médica, a gente sofreu um acidente. Eles disseram, não, a gente não pode fazer isso por você. Seu visto acaba no dia 31, e dia 31 você tem que estar fora do Nepal. Nós dissemos, dia 15 de agosto, desculpa, dia 15 de agosto termina, você tem que estar fora do Nepal. E eu voltei para casa, assim, triste, falando, Senhor, por que isso, né? E aí eu sentei com minha esposa e nós oramos e conversamos e entendemos, não, o Senhor está nos enviando, então vamos. Compramos a passagem e no dia 15 de agosto de 2015, nós estávamos desembarcando aqui no norte do Camboja, em Siem Reap. E um novo povo, uma nova nação, uma nova língua, um novo entendimento de cultura cambojana, né? Já não mais um reino hindu, mas um reino budista, 86% da população budista, uma nação assim, onde o evangelho de Jesus não é pregado, né? Poucas igrejas muitas vezes manipuladas e cuidadas pela questão do governo, enfim. Nós chegamos nessa nação em 2015 com o mesmo projeto, com o mesmo chamado, né? Plantar igrejas, treinar líderes nativos através da Casa Cultural. E foi aí que a gente foi visitar um vilarejo, eu fui dar o meu testemunho num culto de uma igreja cambojana no domingo pela manhã, e o pastor local, ele me convidou, ele me disse, você veio aqui para quê, aqui no Camboja? Eu falei, eu sou funcionário, trabalhei no Nepal e vamos trabalhar aqui no Camboja. Ele fez uma pergunta assim muito interessante, ele falou assim, pastor Everson, o senhor veio abrir igreja aqui na cidade? E eu disse, não. Eu já vi algumas igrejas aqui na cidade e eu acredito que a cidade não precisa de igreja. Claro, precisa, é uma cidade muito grande. Sim. Mas eu quero abrir igreja onde não há igreja. Ele falou, puxa, gostei de você, eu vou te convidar para ir para uma vila nesse final de semana. Você vai comigo? Eu falei, vamos. E no sábado a gente combinou, se encontrou e fomos para um vilarejo, a uns 30 quilômetros aqui da cidade. E quando chegamos lá, era mais ou menos igual aquela música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Mas tinha um telhadinho, assim, né? O resto não tinha nada. As crianças corriam pela aldeia, uma verdadeira aldeia, as crianças corriam peladinhas pela aldeia, sem chinelo, sem roupa, né? Um povo muito simples, um povo, assim, muito carente, né? Uma aldeia sem eletricidade, sem energia elétrica, sem água, enfim, uma vida bem primitiva. E nós nos apaixonamos por aquilo, e as crianças, elas vieram, a gente não tinha como comunicar com elas, e a gente, né, elas vinham e tocavam na gente, e isso foi um amor à primeira vista. E a gente começou a orar por isso, então, retornamos, o pastor contou a história para a gente daquela aldeia, ele disse, olha, em 2012, eu fui para aquela aldeia para dar aulas de inglês, e eu fiquei 6 meses ali, então eu dava aula de inglês, e no domingo de manhã, eu ensinava um pouquinho, bem pouquinho, assim, sobre Jesus. Mas eu não tive mais sustento, porque eu recebi uma oferta de um missionário coreano, e o missionário retornou para a Coreia, eu perdi a oferta, então eu tive que voltar para a cidade. Depois de 6 meses, eu abandonei aquele vilarejo, eu ia uma vez por semana lá. Sim. E
Enfim, o trabalho se perdeu, mas eu tenho um sonho para essa vila, eu tinha um sonho para essa vila. E eu disse para ele, pastor, quer gritar? Eu falei, pastor, o seu sonho não morreu, porque os sonhos de Deus jamais morrem. Verdade. E foi emocionante aquele homem ouvir isso da gente, e eu falei, olha, nós vamos orar e fazer o máximo para que essa aldeia seja novamente tocada pelo amor de Jesus. E ele, assim, ficou muito feliz e conversou com o chefe do vilarejo, o chefe abriu as portas para a gente começar as aulas de inglês. Então, foi, assim, um período da gente reformar, a gente alugou uma casinha cambojana lá e começamos as reformas, onde eu disse que não tinha nada, então a gente fez um piso, a gente melhorou parede, a gente pintou, reformou, limpou, fez ali uma jardinagem. Foi muito jóia. Minha esposa muito criativa, né? Então a gente teve a oportunidade de começar esse trabalho missionário aqui numa aldeia no norte do Camboja. Nós tivemos a oportunidade de receber uma equipe de brasileiros, jovens missionários, eles estavam fazendo uma escola de missões, e eles nos comunicaram dizendo, olha, nós somos em 10, 5 meninos, 5 meninas, e a gente quer ir para o Camboja ajudar vocês. Eu falei, puxa, a gente não começou nada aqui ainda, mas a gente tem muita coisa para fazer, tem casa para pintar, mato para cortar, né? Menino para tirar piolho, tem muito. E eles vieram, passaram conosco 2 meses, a gente teve a oportunidade de reconstruir, né, o que estava quebrado, a gente arrumar o que estava destruído e renovar. Foi, assim, um tempo maravilhoso, a gente teve muitos tempos de adoração, palavras proféticas sobre aquela vila, aquela aldeia, e depois de tudo terminado, né, os jovens retornaram para o Brasil, terminou o tempo deles, e aí a gente recebeu uma equipe de 10 pastores que vieram do Brasil também, com uma caravana com o evangelista Edson Teixeira, né, o pastor Edson Teixeira, nosso mentor, é um dos nossos líderes espirituais, alguém que a gente ama e ora todos os dias. Então ele trouxe essa primeira caravana, ele disse, você me recebe? Eu falei, pronto, pastor, a gente dá um jeito aqui, vamos que vamos, né? E aí nós inauguramos essa primeira escola, né, nessa vila, a gente chama de igreja-escola, porque ao mesmo tempo que é uma escola ensinando todos os dias da semana, nos finais de semana é uma igreja onde a gente prega a palavra de Deus. Então o pastor Edson veio com uma equipe de pastores e a gente inaugurou com um culto e foi um mover tremendo, esses pastores puderam profetizar ali, e nós batizamos aquela casa, aquela Vila Dom Alvo, de a Casa da Alegria, House of Joy. Nós batizamos a Casa da Alegria por ser muito colorida, né? A gente utilizou as cores da bandeira do Camboja, a gente acrescentou o amarelo para dar uma vida entre o vermelho e o azul, assim, e realmente a gente percebeu que as pessoas que chegavam nessa casa, que nos visitavam ali, ou mesmo o nosso trabalho, elas saíam dali felizes, contentes, radiantes, porque a alegria de Deus estava naquela casa. E essa foi a primeira casa. Em 2017, a gente iniciou uma nova casa numa outra vila, né, chamada Cacecan. A gente viu a necessidade, a gente viu as crianças passando fome, a gente viu as crianças desnutridas, e uma missionária do Brasil, a Lurdinha, né, abençoada Lurdinha, ela veio aqui, nos ensinou a fazer uma vitamina com as coisas que a gente tinha aqui no Camboja, e ela falou, você junta, fez uma lista de coisas, você junta isso, junta aquilo, folha disso, folha daquilo, e a gente foi, e a gente conseguiu fazer uma vitamina, era uma experiência. Então, junto com a comida que a gente dava para as crianças, a gente botava uma colherzinha da vitamina em pó, tinha um gostinho de amendoim, assim, era bem gostoso, pó, e aí a gente viu que as crianças começaram a ficarem nutridas, a gente viu que elas não tinham cabelo, começaram a crescer cabelo, as unhas começaram a crescer, elas começaram a ficar coradas, pararam de ficar doentes, a gente começou a ver a reação. Então, a cada 3 meses, a gente fazia uma avaliação, e aí fazia a vitamina e continuava, né? Então, hoje é até engraçado, depois de quase 6 anos nessa primeira vila, e também na segunda vila já há 4 anos, quando a gente olha as crianças que sempre estiveram conosco, e ainda estão conosco, que hoje a maioria delas já são adolescentes, alguns são jovens, a gente vê como cresceram, como desenvolveram mais do que a média. Quando você olha o povo cambojano, você vê que é um povo baixinho, um povo mirradinho, magrinho, pequenininho, né? É difícil ter um cambojano forte, enorme, pesado, é difícil, muito difícil. E quando a gente vai para essas vilas que a gente tem dado as vitaminas, a gente vê um povo corado, bonito, alto, né?
os meninos, meninas estão da minha altura, 1,80 m, uma coisa assim que não existe. E a gente sabe que isso é a mão de Deus, né? Não é apenas a vitamina que a gente deu, mas a mão de Deus. A gente teve a oportunidade de fazer alguns batismos, né? Num dos batismos eu batizei a minha filha mais nova, ela estava com 11 anos, a Laura Vitória, junto com uma outra amiguinha filipina, que também era missionária aqui, e nós batizamos, né, as duas estrangeiras e mais 23 discipulinhos adolescentes dos vilarejos, que depois de 3 anos de discipulado tomaram a decisão por amar Jesus, por seguir a Jesus. Alguns deles tiveram muita restrição, alguns deles foram impedidos de serem batizados, alguns deles os pais permitiram, porque nós pedimos a permissão para os pais, sim, mas disseram, não quero que meu filho seja crente. Enfim, diante de toda essa situação, a gente tem visto realmente a mão de Deus. Então, amém. Hoje nós temos a Casa da Alegria em Dom Alves, a Casa da Agricultura, que se chama Casecan, né, traduzido é agricultura. Nós temos a Casa Preiknei, num outro distrito, né, do lado da nossa cidade, um outro distrito, um vilarejo também muito pobre, muito carente. A gente começou um trabalho em conjunto com um casal cambojano, a gente fez parceria, e hoje eles estão com essa escola, igreja-escola ali, ao qual nós damos apoio, estamos com eles, e também eles abriram na casa deles uma nova escola, eles moram numa outra vila chamada Ampal. Então o trabalho desenvolveu, cresceu, e a gente está assim com vários desafios para o Camboja. Pregar o evangelho através das aulas, dos relacionamentos, tem sido um prazer muito grande, sim, porque as pessoas nos recebem, eles são muito calorosos, assim, e tudo depende do relacionamento, da confiança, né? Como eu disse, o primeiro grande batismo que nós fizemos, de 25 jovens e adolescentes, levou, sim, 3 anos, ensinando, discipulando, vendo o caráter de Cristo, né? E deixamos eles tomarem a decisão. Se você crê que é a hora, se você quer, então. Então foi uma experiência assim muito muito linda para nós, muito assim prazerosa da parte de Deus nos nossos corações, né? Claro, eu e minha esposa, vamos completar agora mês que vem, 6 de julho, 25 anos de casados, né? Bodas de prata, e 24 anos em missões. Nos casamos e fomos para missões, como eu disse. Sim, já estamos há 24 anos em missões, e esses 24 anos têm sido, assim, muito aprendizado, de muita experiência, em várias nações por onde temos passado, mas principalmente Nepal e Camboja. Com respeito ao Nepal, eu estava fazendo viagens constantes para a gente continuar o trabalho de discipulado, plantando igrejas, construindo igrejas. Nós construímos 4 igrejas já no Nepal, para a glória de Deus, e o trabalho tem crescido e desenvolvido. Com a pandemia, a gente ficou preso no Camboja desde março do ano passado, e a gente não pôde sair daqui para ir ao Nepal. Mas, graças a Deus, pela tecnologia, né, nós temos utilizado o Zoom para ter reuniões semanais, às vezes mais que uma reunião, para treinamento, para encorajamento, e ministramos, e resolvemos problemas, enfim, tem sido uma bênção essa ponte através da comunicação, através da internet, e eles têm sido encorajados, realmente encorajados a continuar, a perseverar, a permanecer, né, o trabalho ali no Nepal também. Eu creio que quando Deus abrir uma porta, a gente vai correndo lá para o Nepal, muita saudade para abraçar os irmãos, estar com eles, em nome de Jesus. Aqui, no Camboja, nós estamos com 10 obreiros, né? Estamos com 3 casais e mais 4 obreiros solteiros, e Deus tem realmente aberto portas para tocar essa nação. Fomos trabalhado no norte do Camboja, e o mesmo trabalho, plantamos igrejas, escola, treinamos líderes e evangelizamos através dos cursos. Hoje a gente tem em média aí 160, 150 alunos nesses 4 vilarejos. Por causa do Covid, né, o lockdown, a gente está com toque de recolher às 8 horas da noite, a gente está com igreja fechada, escola fechada, tudo fechado. Mas Deus tem nos dado algumas oportunidades. Por exemplo, o chefe da vila da Casa da Alegria, quando eu falo chefe da vila, é o cacique mesmo, né? É o que manda ali no vilarejo. Ele nos convidou, nos abriu a porta, nos deu segurança. Então, nós
voltamos, né, tem mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, nós retornamos com as aulas de 10 em 10 crianças apenas. Essa vila a gente tem em torno de 70 crianças, então a gente põe 10 crianças numa sala de aula, 10 crianças em outra sala de aula, com máscara, sim, elas lavam as mãos direitinho, distanciamento social, todo o cuidado, né, álcool, enfim. E a gente está conseguindo dar as aulas de inglês para essas crianças novamente, para os adolescentes, e também nos domingos pela manhã, nós temos tido a oportunidade de falar do amor de Deus, de continuar os estudos bíblicos, tem sido uma bênção. Então, amém, 2 desses vilarejos a gente tem conseguido um número reduzido dar continuidade, sim, no trabalho. Sim. No ano passado, a gente teve por vários momentos, várias etapas, a gente teve que parar, depois a gente conseguiu retornar e parou novamente, enfim, foi muito complicado. E, graças a Deus, a gente conseguiu retornar agora. E um dos vilarejos, onde não conseguimos abrir a igreja-escola ainda, Deus nos deu a estratégia, né, usou uma das professoras, uma das obreiras, para contactar alguns pais, algumas casas. Então, ela foi em algumas casas, 3 casas, de pais dos nossos alunos, sim, e pediu a permissão de dar aula para os alunos dentro da própria casa. E os pais concordaram. Então, a gente está indo durante a semana e visitando essas casas, estando dentro dali dos lares, onde o pai está junto, a mãe está junto, onde está uma avó, um tio, e quando a gente dá aula, eles estão também absorvendo, aprendendo as aulas de inglês, e quando a gente ensina a palavra, eles ficam ali ouvindo, eles ficam prestando atenção. Sim. Então, tem sido uma porta que Deus tem aberto aqui no norte do Camboja, apesar da pandemia, do lockdown, apesar das escolas todas públicas, todas as igrejas estarem fechadas, completamente fechadas, a gente tem conseguido fazer essas pequenas reuniões, pequenos grupos, né? E todos os domingos à tarde, às 5 horas da tarde, a gente tem um small group, um pequeno grupo, com os nossos obreiros, né? A gente se reúne para alimentá-los, para ter um tempo com eles. A gente também tem o treinamento didático, treinamento com os materiais, com a minha esposa, às terças-feiras, com todos os obreiros, e às quintas-feiras a gente tem o dia de jejum, de intercessão. Ontem tivemos um tempo, assim, maravilhoso, na presença do Senhor, né, das 9 até as 3, 4, 5 da tarde, depende do dia, e a gente tem a oportunidade de ter o tempo de intercessão, de clamor, de clamar pelos intercessores que oram por nós, de amém, cobrir a vida dos mantenedores que enviam ofertas, amém, de cobrir a vida daqueles, das missões, agências missionárias que têm intercedido, clamado, proporcionado esse trabalho missionário através dos atos de amor, dos atos de justiça, a gente declara dessa forma, né? A própria MD tem sido um parceiro muito grande, a missão Desafio da Igreja do Brasil para Cristo aí no Brasil, sim, e realmente nós temos tido oportunidade de pregar o Evangelho na Ásia, pregar aos povos não alcançados, pregar àqueles que nunca ouviram o nome Jesus Cristo em toda a sua vida. Então, realmente sim, tem sido assim, muito especial, tem sido uma oportunidade muito grande, essas portas que Deus está abrindo para nós aqui. Inclusive, a gente, né, quero contar uma bênção e pedir também intercessão por vocês. A gente está para receber mais 2 casais, na verdade, uma família de missionários com 2 filhinhos pequenos, 2 meninos, e um casal que eles estão chegando aqui no final de julho para somar no ministério. Os 2 têm chamado para o Camboja, os 2 já oram há muitos anos pelo Camboja, os 2 casais, né, a família e o casal, eles têm se preparado para estar aqui, e a gente sabe que é hora de somar, né, da gente multiplicar a força missionária, receber a missão nova, missão de fora, missão brasileira, para a gente continuar o trabalho, ao chamado, a obra que Deus tem nos dado aqui para a Ásia, né, não apenas Camboja, mas Nepal e Camboja, sim, onde a gente está atuando de forma mais clara, né? A gente tem tocado algumas outras nações, algumas nações na África, através de intercessão, ofertas missionárias, ajuda de construção de escola, construção de igreja, mas, assim, a nossa força missionária de treinamento de obreiros tem sido aqui no Camboja e também no Nepal, para a glória de Deus. Basicamente, é um resumão, né? Então, pastor, isso é interessante, porque as pessoas no Brasil, a igreja no Brasil, que não está muito por dentro de missões, de como acontece, muitas vezes ela não tem esse entendimento, o que é o campo missionário, o que é a Ásia.
eles acham, é mais ou menos como no Brasil, porque falam de igrejas, que pessoas estão sendo salvas. Então, eles têm esse entendimento que é mais ou menos como o Brasil. Passa para nós um pouquinho da realidade espiritual da Ásia. Ok. Pode ser principalmente dessa região que o senhor está aí, Camboja e Nepal, para o pessoal entender o número de cristãos, as igrejas que tem na cidade, como são as igrejas, se são igrejas grandes, igrejas pequenas, o número de líderes que tem na nação, para o pessoal estar entendendo exatamente a realidade da Ásia. Claro, com certeza. Falando um pouquinho de Nepal, onde nós fizemos um trabalho de construção de igrejas e plantação de igrejas, treinamento de líderes nativos. Sim. O porquê plantar igrejas no Nepal? Porque o Nepal é um país hindu, como eu disse, é um país em que até 2015 existia apenas 0,9% de cristãos, menos de 1% de cristãos, e, é claro, a maioria é congregada na capital. Sim. Então, milhares, ou talvez centenas de milhares de pequenos vilarejos, pequenas aldeias nas montanhas do Nepal, as mais altas montanhas do mundo estão ali no Nepal, tudo ali no Nepal é montanha. Sim. Então, aqueles vilarejos que você sobe montanha, você encontra um vilarejo, você sobe mais um pouco em outro vilarejo, você desce, você encontra um vilarejo, enfim. Eu tive a oportunidade de viajar muito, assim, de norte a sul, leste a oeste no Nepal, e a gente teve a oportunidade de conhecer alguns locais com muita carência, muita necessidade, onde nunca ninguém ouviu falar do amor de Jesus, e a gente treinar um obreiro, desafiar o obreiro e falar, vamos lá. E Deus nos deu essa graça. Mas é assim, é um país de povos não alcançados, né? Exatamente. Você tem ideia, no Nepal se fala 70 línguas diferentes. Uau. Então, não é só o Nepali. O Nepali é a língua oficial no mundo todo, mas tem região que você vai, o próprio Nepali, na nação toda, o próprio Nepali, ele tem diferença. Nós saímos da capital e viajamos 23 horas até chegar num determinado local na fronteira da Índia, 25 quilômetros da fronteira da Índia ali no Nepal, na parte oeste do Nepal. Quando eu falo 23 horas, a gente pensa em Brasil, né? Puxa, 1.000 e tantos quilômetros. Não, 550 quilômetros só. Uau. 23, 24 horas de viagem. As estradas são muito ruins. O Nepal parece um país pós-guerra, né? Muito difícil de se viajar, enfim. E nós tivemos a oportunidade de plantar uma igreja nessa região, longe, e o obreiro que estava comigo, que era o meu tradutor, né, eu falava inglês, ele Nepali, ele tentou conversar em Nepali lá e não conseguiu. Você tem ideia? A própria língua Nepali, que é uma única língua no país todo, e ele teve dificuldade de entender. Ele falou, o Nepali deles é diferente. Fora isso, tem mais dialetos e outras 70 línguas diferentes. Então, tudo isso causa uma dificuldade na tradução de Bíblias, né? Então, a gente tem a Bíblia hoje em Nepali, na língua oficial. A gente tem a Bíblia. Já temos a Sociedade Bíblica lá em Katmandu, na capital. Mas, como eu disse, nós temos centenas de milhares de pequenos vilarejos com 100 pessoas, 300 pessoas, 50 pessoas, que não existe a presença nenhuma da palavra de Deus, que não existe um crente. Que se você pergunta, onde é que está o crente aqui? Não sei o que é isso. Onde é que tem uma igreja evangélica aqui? Onde o pessoal canta aleluia? Não sei, nunca vi. Então, é uma coisa assim, que a partir de hoje, século XXI, apesar da internet, apesar de tudo, nós ainda entendemos que o Nepal é uma região de povos não alcançados. Não falo de um povo não alcançado, falo de povos não alcançados. Quando houve o terremoto, e vocês souberam do terremoto, o grande terremoto, do dia 25 de abril de 2015, nós estávamos no Nepal, passamos esse terror todo, é muito traumático. Você não conseguir ficar em pé, você vê as paredes caindo, você vê as casas caindo, você, né, identificar quase 10 mil mortos nessa grande tragédia do Nepal em 2015. E a gente ali vivendo toda essa situação, tentando captar o que Deus estava movendo naquele momento, né, as terras realmente movendo. E depois do terremoto de 8,2 na escala, nós tínhamos a cada 15, 20 minutos os aftershocks, né? São os tremores, pequenos tremores, que as placas elas vão se acomodando, as placas tectônicas vão se acomodando, só que os tremores continuam. E o medo de dar um outro grande terremoto, o medo de acontecer outra tragédia, enfim.
Após esse terremoto em abril de 2015, sim, houve um boom no crescimento da igreja no Nepal. Nós passamos de 300 mil crentes para uma nação de 30 milhões, né? 31 milhões, sim, então menos de 1%. Passamos de 300 mil crentes para 1,5 milhão de crentes. Uau, glória a Deus. Após o terremoto. A igreja entrou com força, a igreja entrou realmente para desfazer as obras do diabo, muita, sim, ajuda missionária vindo de fora, gente entrando no Nepal, e foi assim um mover de Deus. Então a gente viu várias igrejas, novas igrejas em tenda, em barracos, sendo formadas debaixo de árvores, vilas e aldeias sendo alcançadas. Então a gente viu um boom do evangelho no Nepal. Mas mesmo assim, sim, ainda é um número muito pequeno. Uhum. Ainda é um número muito pequeno. Então nós continuamos os trabalhos, né, hoje com as igrejas fechadas, o lockdown, assim, muito hard, né, as pessoas não podem nem sair de casa nesses últimos dias. Sim. Muitos casos, a gente teve várias mortes de pastores, amigos nossos, pastores, que foram para a glória, estão com Jesus, né, pastores de igrejas pequenas, médias, grandes, pelo menos 3 pastores amigos meus, sim, eles faleceram de Covid. Mas a obra não para. Eu vejo que hoje o Nepal está passando por um avivamento. Eu vejo que Deus está atingindo as mais altas montanhas, as áreas remotas do Nepal. Mas ainda o trabalho missionário é muito pequeno no Nepal. Precisamos de muito empreendimento missionário na nação do Nepal. E é claro, os vistos, a dificuldade, a língua, tudo não é fácil. Eu, como turista, hoje eu posso entrar no Nepal e eu tenho a oportunidade de ficar no Nepal durante 5 meses. Então, claro, com o lockdown eu não posso voltar ao Nepal agora. Mas quando, sim. Né, após 2015 até o ano passado, eu ia 2, 3, 4 vezes para o Nepal. Ficava lá 15 dias, 1 mês, né? Então, o Nepal, ele me recebe como turista. Então, eu entrava com visto de turista, muito mais fácil, muito mais barato, e a gente teve essa oportunidade de trabalhar Nepal e Camboja. Camboja, a gente já vê... só voltando no Nepal um pouquinho, uma das questões de investimento em treinamento a obreiros é com respeito ao evangelismo. Por que o Nepal não evangeliza? Não que não evangeliza, mas a maioria não evangeliza. Eles acreditam, sim, que é uma falta de respeito. Por quê? Porque a pessoa nasce hindu e morre hindu, e o hindu, ele não evangeliza. Ninguém ensina hinduísmo. A pessoa nasce no hinduísmo e morre no hinduísmo. Ninguém, por exemplo, o hindu, na maioria das vezes, ele não precisa de um líder. Não precisa de um líder de louvor e adoração para adorar, para cantar músicas hindus, para adorar os deuses. Ele não precisa de um líder para ensinar ele a orar. Ele não precisa de um líder. Ele vai para o templo, né, e eles vão mesmo. Eles adoram por causa do medo de serem maltratados, amaldiçoados pelos deuses. Então, eles vão, não tem um líder lá na frente. Então, quando o hindu se converte, ele não precisa aprender sobre adoração, ele já é um adorador. Isso é muito bom. Sim. Mas, por um outro lado, ele não evangeliza porque ele acha que é falta de respeito, porque ele nunca foi evangelizado, o hindu não evangeliza ninguém. Então, ele tem essa barreira de chegar, de se relacionar, né, e de contar o testemunho. Hoje, o Nepal está vivendo muitos milagres. A gente tem um obreiro lá, um pastor jovem, 25 anos, pastor Daniel. Deus tem usado ele com milagres, assim, prodígios, e o alvo dele, o desejo dele, a alma dele, o coração arde por vilarejos remotos. Então, ele localiza um vilarejo remoto e ele corre para lá. Chega lá, ele faz as caminhadas de oração com os discípulos dele. Ele tem uma casa de treinamento de jovens obreiros. Nós temos lá 6 jovens obreiros sendo treinados na palavra de Deus, e ele também ora e busca oportunidade, recursos para esses jovens estudarem, irem para a faculdade, se tornarem jovens inteligentes, com relevância para pregar o evangelho. Ele é um jovem de uma visão tremenda, pastor Daniel Tiruá. E ele quando Deus mostra para ele um vilarejo, ele vai lá, ele contacta alguns pastores na região, e ele vai lá e faz uma campanha. Ele faz uma campanha de 3 dias, onde eles pregam o evangelho o dia todo, das 9 da manhã às 5 da tarde,
terminam 5 da tarde, depois desse jejum, com palavra, com ministração, com adoração, com ministração de milagres, com expulsão de demônios, com tudo que acontece dentro de um Pentecoste a poder. Deus tem usado ele muito dessa forma, e então eles terminam com uma refeição no final do dia. Então ele levanta as ofertas, recursos para dar essa refeição, para que o povo volte para sua casa alimentado e no outro dia retorne. Geralmente ele faz campanhas de 3 dias, 5 dias, e Deus tem usado muito ele com essa estratégia dessas campanhas evangelísticas. Muita gente tem vindo a Cristo. Eles tiveram, no mês passado, abriu um pouco o lockdown, ele partiu para um vilarejo chamado Roupa, e um outro vilarejo ali perto de Roupa, e eles fizeram 3 campanhas, onde muita gente foi tocada, muita conversão, muita libertação de demônios, muita gente sendo curada de forma sobrenatural, epiléticos sendo curados. Foi assim, ele relatou assim, ele fez um relatório para a gente pôde compartilhar e receber as bênçãos aqui daquilo que Deus está usando a vida desse jovem pastor. Então Deus está operando muitos milagres, né, em alguns pastores ousados pela palavra de Deus, e ele tem tido a oportunidade de treinar esses novos crentes através do Zoom e também com outros pastores amigos, compartilhando essas bênçãos. Então, trazendo agora para o Camboja, a gente está na faixa aí de 1,5% de cristãos apenas. Então, é um número muito pequeno também. Na mesma situação do Nepal, nós temos assim uma aglomeração de cristãos e pequenas igrejas na capital. Sim. Em algumas cidades grandes, 3, 4 cidades grandes assim no Camboja, nós também temos algumas pequenas igrejas. Mas assim, você anda nas ruas da cidade, você não identifica uma igreja. Você não consegue identificar. Você não, geralmente é escondida, geralmente é em cima de alguma coisa, é assim, né? Até por causa da perseguição, é um reino budista. Então, é um trabalho, nós estamos realizando um trabalho missionário, e a gente vê que a força missionária ainda é muito pequena no Camboja. O Camboja precisa. Também centenas, talvez milhares de aldeias não alcançadas pelo Evangelho. Nossa estratégia é plantar em uma aldeia uma escola, uma igreja-escola. E ali ter relacionamento com o povo, pregar o Evangelho através das aulas, através dos nossos dons, através daquilo que Deus tem aberto portas. Mas assim, a força, a questão do Evangelho ainda é muito pequena. Nós temos investido muito em intercessão, em oração, em clamor. A gente percebeu aqui no Camboja que o povo cambojano não é assim um povo de muita... Não é que não ora, eles oram, mas são orações assim muito específicas, muito claras. Sim. E a gente tem tido momentos, horas de intercessão, e isso tem trazido uma nova visão de conquista através da intercessão, né? Para aqueles que têm estado conosco, participado conosco mesmo, às vezes a gente fazendo algumas reuniões no live ou pelo Zoom. Então, essa tem sido a nossa situação como Ásia. A Ásia é realmente janela 10x40, onde estão as 3 maiores religiões, os 3 maiores gigantes espirituais do mundo, né? O islamismo, o budismo e o hinduísmo, onde mora a maior parte da população da Terra e onde estão a maior parte dos povos não alcançados, e é onde, principalmente falando de igreja brasileira, porque somos brasileiros, onde a igreja brasileira ainda não abriu os olhos para enviar missionários, para investir, né, a força missionária para os povos não alcançados da Ásia, ou dentro da janela 10x40, que seja norte da África, Ásia de uma forma geral, ainda precisa muito de força missionária. A gente tem desenvolvido o trabalho acreditando que Deus está nos enviando mais e mais missionários e força missionária para a gente completar a obra. Mas ainda falta muito. Amém. Amém, meu irmão. Amém, amém. Nosso objetivo aqui é exatamente esse, né? Que a igreja desperte, que a igreja entenda o seu papel, que a igreja entenda que, infelizmente, a realidade hoje, na igreja brasileira, é que uma pessoa investe muito mais em Coca-Cola do que em missões. Essa é a realidade. A pessoa não entendeu ainda que nós estamos investindo na eternidade. A gente está falando de eternidade, gente. A gente está falando de almas que estão sendo ganhas para Jesus, que vão passar a eternidade junto com o Pai. E nós precisamos investir cada vez mais. Queridos, faço um apelo para vocês que estão nos assistindo. Invistam cada vez mais em missões.
Invistam na Ásia, invistam na África, na Europa, não importa onde, mas invistam em missões, invistam em pessoas que estão entregando suas vidas, que estão dando suas vidas, gastando as suas vidas pelo Senhor, para que o evangelho possa chegar. São povos não alcançados. Ó. Gente, é muito diferente da realidade do Brasil. Estamos falando de pessoas que nunca escutaram falar sobre Jesus. Esse dia eu estava conversando com numa live e alguém mandou a pergunta, mas por que eu tenho que ir para o campo missionário se há tantas pessoas no Brasil que precisam receber? Não é questão da necessidade, né? Eu sei que no Brasil existe necessidade, é questão do acesso. As pessoas no Brasil têm acesso a Deus, totalmente. Têm acesso a escutar a palavra. Agora, as pessoas no Camboja, no Nepal, elas não têm acesso. A gente canta, tem hinos lindos no Brasil, né? Tem um novo agora que é essa maravilhosa graça, infinito amor. Essa maravilhosa graça não está chegando. Se nós não fizermos algo, não vai chegar nesses povos. É isso. Então, está na hora de nós entendermos nosso papel. A gente precisa se mobilizar mais, entender mais, perguntar, Senhor, qual a minha parte nisso? O que eu posso fazer para que o evangelho chegue no Camboja e no Nepal? Então, meu irmão, olha, se eu já não fosse missionário, se eu estivesse no Brasil, agora eu estaria aqui levantando a minha mão dizendo, eis-me aqui, quero entrar aí. Antes da gente fechar esse momento, Christian, eu queria fazer um pedido de oração. A maioria dos missionários, como nós sofremos muito ataque na saúde, demais. A gente acaba adquirindo enfermidades que a gente nunca imaginou, nunca teve, enfim, uma coisa assim do outro mundo mesmo. Então eu peço que você que está nos assistindo, que você tire 1 minuto por dia e ore pela saúde dos missionários que estão no campo. Nós precisamos de vocês. É verdade. Olha, muito obrigado, Cristian. Obrigado pela oportunidade que você nos deu de compartilhar um pouquinho da nossa vida e, né, de estar nessa conexão aí tremenda. Glória a Deus. Eu que agradeço. Mais, né? Com certeza. Foi edificante para mim escutar e tenho certeza que o pessoal no Brasil que está escutando também vai ser edificado demais pela sua vida, Amém. Pelo seu testemunho, pela obra que o Senhor está fazendo através da vida de vocês aí. Glória a Deus. E uma última pergunta, sim. Sim, pois não. Para quem está ouvindo agora e se sentiu tocado pelo Senhor, quer dizer para o Senhor, Deus, eis-me aqui, me envia para o Nepal ou para Camboja. Quais os próximos passos? O que fazer para chegar no Nepal e no Camboja, para ser missionário aí com vocês? Olha, simples assim. Uma boa comunicação e interação com a sua igreja local. Uhum. Crente dizimista, discípulo, crente que obedece à voz do pastor. Isso já é 50%. Então, se você tem a sua igreja local que te apoia, que te ama e que entende o seu chamado, isso é 50% pronto. Um outro ponto importantíssimo para quem quer trabalhar com outra nação, outra cultura, enfim, falando de Nepal e Camboja. Estude inglês, por favor. Não faça como eu, que vim para o campo sem saber falar how are you, ok? Sofri muito. Hoje Deus tem aberto a minha mente, mas eu vim estudar inglês com 42 anos de idade. Hoje, com 8 anos de Ásia, eu consigo me virar, ministrar, enfim. Mas não saia do Brasil sem comunicar inglês. Não precisa ser um professor de inglês, não, mas vai estudar. Hoje tem curso online. A minha filha dá curso online, né? Entre em contato com a gente. Minha filha vai ser sua professora. Ela tem um inglês, assim, tremendo, né? Então, tenha a língua inglesa, porque vai te ajudar muito quando você chegar no campo, né? A gente tem motivado as pessoas que têm chamado para estar conosco, para estar no Camboja, Nepal, a gente tem motivado as pessoas a aprenderem o inglês. Outra coisa, começa a assistir algum documentário, começa a assistir algumas coisas que fazem parte da cultura dessa nação. Por exemplo, o hinduísmo no Nepal, o budismo aqui no Camboja, né? A comida cambojana aqui é uma comida doce, né? Se você não gosta de comida doce, você vai ter dificuldade no Camboja. Se você não gosta de pimenta, você vai ter dificuldade no Nepal, porque tudo é pimenta. E lá no Nepal, aqui tudo é misturado açúcar com doce, com pimenta. É uma coisa assim diferente para nós. Então, é isso. Mantenha o seu coração em Deus. Não quero dizer que para você vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu esperei entre a promessa e o cumprimento dela 15 anos. Para você pode ser 15 dias, 15 semanas, 15 meses, né? Eu não sei. Mas seja bem-vindo. Se Deus está te chamando para a Ásia, nós estamos aqui para
para te dar todas as informações em como vir, como chegar e como desenvolver o trabalho. Por que eu falei da conexão com a igreja? Porque a igreja é quem envia o missionário. A igreja é quem abençoa o missionário. A igreja é quem suporta o missionário. Então, essa é a porta aberta. E nós estamos aqui, claro, você pode visitar, né, as nossas mídias sociais, o nosso site, né, e verificar o que Deus tem feito aqui e ser chamado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Cristo. Tamo junto. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Saí dessa nossa conversa muito feliz, assim. Amém. Eu também, querido. Eu também, feliz por conhecê-lo, e a gente tem essa oportunidade. Graças a Deus. Muito obrigado. Gente, vocês que estão nos assistindo, tenho certeza que, assim como eu, fui edificado pela vida do pastor Everson, e como ele colocou aqui, nós pedimos que estejam orando, intercedendo pela vida dele, pela família, para que Deus venha estar dando graça. Meu irmão, que o Senhor abra as portas para vocês aí, para que mais e mais povos sejam alcançados, que vocês sejam ponte para levar o nome de Jesus a esses povos não alcançados, que Deus dê essa graça para vocês, que Deus dê o sustento para vocês, para que possam ir cada vez mais longe. Eu sei que essa questão do sustento também é uma área que muitas vezes nos priva, a gente quer fazer mais e não consegue, então que Deus abra as portas aí de sustento, que Deus esteja cuidando de vocês, da saúde de vocês, e abençoando vocês em tudo que vocês fizerem. Mais uma vez agradeço a vocês, agradeço a vocês que estão participando conosco, e peço, gente, não esqueçam, orar pelo pastor Everson, pela família dele, pelo trabalho no Camboja e no Nepal, tá bom? Amém. Muito obrigado a todos vocês, e nós nos vemos semana que vem em mais um bate-papo missionário. Um abração. Deus abençoe. Deus abençoe.